Voltamos, desculpa. Tivemos um probleminha aqui com o Instagram ao colocar o tema. Isso ocorreu semana passada. Estamos vendo aqui a forma de sanar esse problema. E a gente está falando sobre o cangaço em Sergipe. A temática que nós estamos trabalhando é o cangaço em Sergipe. Vamos ter a participação especial, em primeiro momento, com o Damião, direto de lá de Poço Redondo, né, filho da terra, onde ocorreu há 82 anos atrás o massacre de Angicos, que vitimou Lampião e Maria Bonita, mais alguns cangaceiros, professora Ani L. Aí nós tivemos esse probleminha, gente. Quem faz ao vivo é isso. Eu já sei que a gente não pode colocar ao longo, vocês têm que conversar bastante para botar a nossa legenda. Mas a temática de hoje, da nossa live, já dá para ver pela indumentária, é o cangaço em Sergipe. Gente, Lampião tombou com Maria Bonita aqui em Sergipe e precisamente em Poço Redondo. Nós estávamos conversando com a participação especial do companheiro Damião, que está falando diretamente de Poço Redondo. Ele é morador de lá, é filho de lá. E é bom a gente saber as memórias do povo do local, sabe? Daquela pessoa que vivencia o local de memória. Que a Grota de Angicos não é só um espaço para com alguns, não. É um espaço importante. Deixa eu ver aqui se Damião está indo aqui. Damião Kefos já está aqui na espera. Isso. Ana Cristina. Ana Cristina conhece também essa região, que é importante para a memória do cangaço em Sergipe, como outras que vocês vão ver na fala de Kefos, que foi importante para o cangaço aqui em Sergipe. Gente, Sergipe, como sempre, poucos não valorizam, mas Sergipe deu uma grande contribuição para a história e para a resistência do cangaço aqui. Eu quero ver se Damião está aqui, para a gente terminar a nossa fala, para a gente iniciar. Deixa eu ver se Damião está aqui. Pronto, gente. Damião, eu estou esperando ver se ele vai entrar. A gente estava falando sobre a memória do local, né? Do Valdir, olá também. Boa noite aqui. A Elis Regina, né? Também. A todos que estão aqui acompanhando. Pois bem, eu estou tentando ver se o nosso amigo Damião entra para a gente conversar. Opa, Damião, vou agora lhe chamar. Vamos lá. Para a gente iniciar depois o aprofundamento sobre o tema, que é o cangaço em Sergipe. Você que está entrando, temática é o cangaço em Sergipe. Mais uma live da Expressão Sergipana. Pronto, voltamos, Damião. Damião, como você estava falando, da importância desse local, Grota de Angicos, né, para a cidade de Poço Redondo. Você lembrou muito bem que dentro do bando, dentro do grupo de Lampião, tinha filhos daí, né? Isso é importante destacar. E eu quero que você traga mais elementos da importância desse espaço para Poço Redondo. Pois bem, como eu estava falando, a importância da Grota do Angico para preservar a nossa identidade cultural, né, voltado para esse fenômeno que foi o cangaço, né, que teve vários combates, várias participações, né, do cangaço aqui no nosso município de Poço Redondo, que na época, né, pertencia a Porto da Folha, né? Pertencia a Porto da Folha. Então, ocorreu, como o episódio que o professor vai citar, né, como o episódio do Zé Baiano com Lídia, ocorreu aqui em Poço Redondo e tantos outros. Então, a Grota do Angico, ele é fundamental, né, para a gente, a cada dia, né, preservar a nossa identidade cultural, né, e também voltar para o cangaço. Outra coisa, Oswaldo, que eu quero falar para nossos seguidores aqui da Expressão Sergipana aqui. Sim, fica à vontade.
Em 1982, ela era, antes há muito tempo atrás, ela passou a ser um espaço restrito, né? Era uma propriedade particular, então era um espaço restrito às pessoas. Muitas pessoas não podiam visitar, né, o local onde ocorreu, né, o massacre de Angico. Em 1982, a família de Lampião veio fazer a primeira visita, né, na Grota do Angico, após o combate, né? Expedita, né, Vera Ferreira e, né, outras filhas de Expedita. Eles vieram em 1982, acompanhado com uma equipe uma reportagem do Fantástico, né, do Fantástico, da Rede Globo, e né, no momento que veio com alguns pesquisadores, né, e nessa reportagem, nessa primeira visita da família de Lampião na Grota do Angico, o dono proibiu, né, da família entrar dentro da Grota do Angico, e até o local, né, onde Lampião e Maria Bonita, mais os 9 cangaceiros, morreram, né? Então tinha lá o capanga, né, o capanga da fazenda, na época, em 1982, e ele abordou a família, né? Isso está gravado em vídeo, está no YouTube, quem quiser pesquisar, né? Está lá no YouTube. Então o capanga abordou a família de Lampião e proibiu de entrar, já na beira do rio, né? Na entrada, né? Tem várias entradas que eu vou falar daqui a pouco, né? Para encerrar, eu vou falar daqui a pouco onde o acesso, onde as pessoas que querem visitar, onde pode entrar. Isso que eu queria saber. Ô, Damião, é importante destacar aqui, para quem está chegando agora, que é mais uma live da Expressão Sergipana para vocês. Como é que está na temática do bicentenário de Sergipe? Sergipe faz parte da história nacional e ele se destaca também na questão do cangaço. É importante aqui você que está acompanhando saber que não só foi o local onde aconteceu só o massacre de Angicos. O professor Ketos vai nos trazer um panorama geral do que foi o cangaço de Sergipe. É importante destacar isso. E agora a gente está conversando com a participação especial de Damião, direto de Poço Redondo, o local onde ocorreu o massacre de Angicos. E onde está a grota de Angicos? E agora, Damião, para você aprofundar nesse sentido, se eu quiser sair daqui de Aracaju, como é que eu faço para chegar na grota? Pronto, vou entrar nesse tema, mas vou concluir o que eu estava dizendo antes, do episódio da família de Lampião que tentou entrar. Então, quando chegou na beira do rio, o capanga impediu da família entrar, falou que era uma propriedade privada, né? Isso ocorreu em 1982, né, para refrisar. Então, impediram, né? O capanga impediu, né, armado, impediu da família entrar. Então, a família voltou, né, no mesmo dia voltou para Poço Redondo, foi até a comarca de Porto da Folha, né, que a comarca na época era em Porto da Folha, a sede, e entrou com ação judicial com o juiz, se eu não me engano, era Francisco Novaes na época, e o juiz, né, deu uma liminar, né, dando autorização para a família de Lampião entrar até a Grota do Angico. Então, foi acompanhado, aí no outro dia a família voltou na grota, acompanhado com essa liminar, acompanhado com alguns policiais, e conseguiram entrar pela primeira vez após o massacre, né, de Angico, no ano de 1982. Foi a primeira visita de Lampião, da família de Lampião, a Grota do Angico, que está lá no YouTube. Então era propriedade privada. Depois, com o tempo, né, com muito esforço das autoridades, né, de pesquisadores, historiadores, que interviram para que a Grota do Angico se tornasse um patrimônio, né, um patrimônio do meu povo brasileiro, né, onde tivesse acesso, né, o povo tivesse acesso para fazer as visitas, os pesquisadores, os historiadores, e explorar aquela região, né, e recontar o que ocorreu na manhã do dia 28 de julho de 1938. Então, hoje, a Grota do Angico é um patrimônio, né, é um monumento natural pertencente ao governo do Estado, que tombou o espaço. É uma área de conservação, uma área de preservação, a Grota do Angico, né, é uma área de preservação lá, né. Então, já respondendo a sua pergunta, né, tem vários acessos. Quem está hoje em Aracaju, né? Você está hoje em Aracaju, eu quero visitar a Grota do Angico, quero ter acesso na Grota do Angico. Só frisando que... Um minuto, Damião. Quem está entrando agora, nós estamos na nossa live com a temática sobre o cangaço em Sergipe.
Por isso que eu estou com toda essa indumentária, trazer um pouco dessa expressão forte do povo nordestino e do povo sergipano. E agora nós estamos mantendo esse diálogo com a participação especial do companheiro Damião, direto de Poço Redondo, no nosso sertão de Sergipe. E ele está falando, gente, você que está aqui acompanhando, que nunca foi lá, ele vai lhe dar as dicas de como você pode ir à Grota do Angico. Gente, a Grota do Angico é um patrimônio do povo sergipano tombado. É um espaço de memória, é um espaço importante para a história do nosso povo sergipano, brasileiro e, por que não, do mundo. Lampião é estudado também lá fora. É bom lembrar disso. Pois bem, como é que a gente sai daqui de Aracaju para chegar até aí, a Grota do Angico? Pois bem, você saindo de Aracaju, o que fazer para chegar na Grota do Angico? Você vai pegar, né, a BR chamada Rota do Sertão, né, famosa na Rota do Sertão, e vindo até Poço Redondo, até a sede da cidade de Poço Redondo, a sede do município de Poço Redondo, que fica a 184 quilômetros da capital. Então, você, chegando em Poço Redondo, você pode ir de carro, né? Você pode ir no sentido de Poço Redondo, da Canindé de São Francisco, né? Então, saindo de Poço Redondo em torno de 10 quilômetros, né? Saindo de Poço Redondo 10 quilômetros, você vai ver uma placa lá, Grota do Angico. Então, você vai entrar, né, à direita e vai seguir por uma estrada de chão, né? Após sair da BR, da pista, né, do asfalto, você vai ver a placa. Depois de Poço Redondo, em torno de 10 a 11 quilômetros, você vai ver a placa Grota do Angico. Você vai entrar à direita e até chegar o monumento, né, onde dá acesso à trilha, vai ter placas bem sinalizadas, vai ter várias sinalizações que vai indicar que ninguém vai se perder, vai indicar até o local onde você pode pegar a trilha para chegar na Grota do Angico. Não tem errada, você não vai errar, porque é bem sinalizado e tem as placas, né? Então você vai pegar a estrada de chão saindo do asfalto. De Poço Redondo, da sede, né? Da sede até a Grota do Angico, Oswaldo, é em torno de 21 quilômetros. Não é longe, em torno de 21 Não é longe, não. Esse é um acesso por terra, né? Por terra de carro. Se você sair no seu carro de Aracaju, você vem para Poço Redondo, de Poço Redondo você vai seguir para a Grota do Angico, né? Com esse roteiro que eu falei, sentido Canindé, né? Antes de Canindé, uns 11 quilômetros, você entra à direita, vai ver a placa sinalizando, depois você vai ter várias placas sinalizadoras até chegar o monumento. Você chegando no monumento, vai ter um espaço que foi construído pelo governo do estado, né, onde tem guardas, né, tem alguns guardas lá que, né, faz a inspeção do local. Também esse espaço serve para pesquisadores da UFES, historiadores, e para poder fazer experiências, né, com a caatinga, né, e também voltado para o cangaço. Então você vai chegar no monumento, né, vai ter um prédio, né, lá vai ter um mirante. Então, chegando lá, o guarda vai indicar, né, qual a trilha. É uma trilha única, né? Não tem como se perder. Então você vai pegar uma trilha em torno de 1,5 km, né? Uma trilha do monumento. Você chegar no monumento, vai ter uma trilha de 1,5 km, né? A trilha também está bem sinalizada. Por dentro da Caatinga é uma trilha muito gostosa, maravilhosa de se fazer, né? Uma trilha muito boa. Então é uma trilha de 1,5 km até chegar no local exato da Grota do Angico. A trilha dá acesso diretamente na Grota do Angico, o local onde ocorreu o massacre. Uma outra opção é você ir até a cidade de Piranhas. Aí você pode ir, né, vai com o seu carro, saindo de Aracaju, pode ir até a cidade de Piranhas. Então, em Alagoas. No estado de Alagoas. Então, chegando em Piranhas, lá vai ter vários barcos, catamarãs, várias empresas de turismo, né? Desde grandes empresas de turismo até também, né, pescadores, associações de barco, né, que tem uns barcos também totalmente muito seguros, que você pode alugar um desses barcos. Você pode escolher de ir até com catamarã, ou pode escolher de ir em um barco menor, né? Vai ter várias pessoas lá que vai estar recepcionando, né, e oferecendo esse passeio. Então você vai sair de Piranhas, né, de barco até a beira do rio, né, indo até ou o restaurante Ecopark ou até o restaurante Angico. São dois restaurantes que também tem duas trilhas que dá acesso à Grota do Angico. Aí fica a escolha e o critério de cada pessoa.
Ô, Damião, é interessante você destacar isso. Então, você teria como ter acesso à Grota de Angico, tanto pelo nosso sertão, pela estrada, via terrestre, como via fluvial pelo Rio São Francisco, pelo Velho Chico. Isso mesmo. Pelo Velho Chico indo partindo da cidade de Piranhas, né? Ou se preferirem Candé São Francisco, como se chama a Prainha, no local onde infelizmente faleceu, né, o ator Domingos Montanher, né? E pode ir até a Prainha ou até a cidade de Piranhas, como eu falei, pega o barco, né? Em torno de 20 minutos de barco de Piranhas até o restaurante. Então, chegando no restaurante, vai ter guias turistas, né, vai ter guias, vai ter pessoas que vai recepcionar você nesse restaurante, né, que oferece também o almoço, oferece um banho de rio, toda aquela comodidade. Todo receptivo, né? Aquela recepção toda, e o guia, né, vai ter guia lá, que vai levar a pessoa até também a Grota do Angico, né? Nessa via fluvial, né, também que faz uma trilha até o local que ocorreu o massacre. Então tem duas escolhas, que a pessoa pode vir por terra, né, da cidade de Poço Redondo indiretamente para o monumento e seguindo por trilha para a grota, ou pode ir para a cidade de Piranhas, pegando um barco, né, faz aquele passeio pelo Rio São Francisco até o restaurante, e do restaurante pega também a trilha até chegar à Grota do Angico. Ô, Damião, até para a gente encerrar sua participação especial, quem está entrando agora é mais uma live da Expressão Sergipana sobre a temática do cangaço em Sergipe. É importante nós destacarmos esse ponto. Grande meu amigo Damião, eu sei que você é um bom ciclista aí de fazer trilha e tal. Se alguém tem bicicleta, né, tem uma bike, vamos dizer, para o tipo de trilha com o solo acidentado, que é específico, ele também tem condições de chegar até a Grota dos Angicos? Chega, tem condições, né, de bicicleta, o ciclista, aventureiro, pode vir de Aracaju ou qualquer outra cidade diretamente para a Grota do Angico, ou pode botar sua bicicleta na Transbike vindo até a cidade, e da cidade seguir de bike até lá, né, a Grota do Angico, que dá para ir de bicicleta, né, sem problema nenhum, né, e não é muito longe, não é muito desgastante, e dá para fazer também, né, essa rota por bicicleta também, de moto, né, fica a critério. Lembrando, Oswaldo, que infelizmente hoje, né, nesse momento que a gente tá vivendo, a Grota do Angico está fechada, né? Não tá Bom lembrar. Não está podendo ter visitantes, né? Vai ter os guardas lá, que, né, infelizmente, mas logo, né, essa pandemia, a gente tende a superar essa pandemia e a Grota do Angico volta a estar aberta para essas pessoas que queiram visitar. E lembrando também, eu me coloco também à disposição, eu não sou guia turístico, apesar que eu conheço muito da história, conheço a região, né, e os amigos, os companheiros. Você é filho da terra, né? Que queira visitar, que queira vir por terra e queira me procurar, pode me procurar aqui em Poço Redondo, Damião, que eu faço questão de levar, né, sem custo nenhum, não cobro nada, sem custo nenhum, eu faço questão de levar até a Grota do Angico e fazer a trilha e contar um pouco da história. Estou à disposição também, quem queira, né, fazer esse passeio maravilhoso, pode contar comigo também, Oswaldo. Que bom, que maravilhoso, Damião. Desde já agradeço essa participação. Gente, Damião está falando diretamente de Poço Redondo. Ele foi criado nessa região. Ele é dessa região. Isso é importante a gente ouvir as memórias. A gente vai trazer a técnica, a gente vai trazer os estudos com o professor Kefos Ibrahim. Mas é importante a gente ouvir o povo do lugar. E faço só essa simples pergunta. Angicos é importante para Poço Redondo, Damião? É importante para Poço Redondo, é importante para o estado de Sergipe, é importante para o patrimônio brasileiro, né? O cangaço não é só estudado no Brasil, no mundo todo. Lampião é uma das personalidades mais biografadas do mundo, é Lampião, né? É Lampião. E longe daquele conceito de dizer Lampião é bandido ou herói, né? A gente não está aqui para julgar o personagem do Lampião. Lembrando que a gente está aqui para poder preservar a nossa história e a nossa cultura, preservar a nossa identidade. É a história que foi
contada, que foi feita e construída aqui nos Torrão, aqui na nossa terra, aqui no nosso Poço Redondo, que estou aqui, onde eu estou falando, estou a 21 quilômetros do local onde ocorreu o massacre de Angico, né, na manhã do dia 28 de julho de 1938, Oswaldo. Muito obrigado, Damião. Se cuida. Damião também é um cara que está na luta aí contra o coronavírus. Vocês sabem que existiu essa live para que todos permanecessem em casa. Ele lembrou muito bem, deu os acessos que dá a Grota do Angico, mas é depois que estiver livre, que estiver aberto, com segurança, aí sim a gente pode ir lá. É tanto que a missa do cangaço hoje ocorreu no Museu da Gente Sergipana. Foi até transmitido e a Expressão Sergipana divulgou. Por quê? Lá não pode ter acesso, gente. Então não vá agora lá, é só depois, quando estiver tranquilo, e só reafirmando o que Damião colocou aqui. Oswaldo, eu só queria por último dizer uma coisinha, que a importância da Grota do Angico se tornar um patrimônio, um tombamento pertencente ao governo do Estado, né? E porque podia correr o risco, daqui a pouco, grandes empresários, de se apropriar da Grota do Angico e se tornar um espaço privado, né? Que as pessoas ir até lá, ter que pagar 10, 20 reais, um exemplo, né? Então, hoje é de forma gratuita que você entra na Grota do Angico, desde que, claro, você respeite a Caatinga, que respeite e preserve, né, todo aquele espaço. Por isso é importante esse tombamento da Grota do Angico, né, se tornar, né, um monumento natural, patrimônio do povo sergipano, para que grandes empresários não se apropriassem desse espaço e se tornasse um espaço privado, e sim um patrimônio do povo sergipano. E por fim, a Grota do Angico hoje, Oswaldo, por se tornar, né, por ser uma área de preservação, né, por ter fiscalização, é uma caatinga, é uma das áreas da caatinga aqui no nosso sertão, sabendo que a caatinga está bastante degradada no nosso semiárido. Então, esse espaço da Grota do Angico, né, que faz parte dos hectares da região da Grota do Angico, está bastante preservada, a caatinga está muito preservada. Quando você for fazer a pessoa que vai fazer a trilha vai ver vários animais silvestres, típico da caatinga, o preá, o camaleão, o teiu, vai ver, né? É fácil de visualizar porque é uma área preservada, né? Tem enormes catingueiras, enormes mandacaru, por ser uma área de preservação, né? E silvestre procura e se refugia, né, dentro da grota, né, dentro do espaço da Grota do Angico. Além de se tornar um espaço de história e de cultura, por se tratar onde ocorreu o massacre de 28 de julho, também, né, é um espaço de preservação ambiental para preservar a nossa caatinga. E seja bem-vindo, todas e todos, ao nosso Poço Redondo, ao nosso sertão, estamos à disposição. Muito obrigado, Damião. Agradeço sua participação especial. E vamos agora bater a prosa com o nosso professor Kefos Ebrahim, que vai trazer vários fatos importantíssimos da presença do cangaço em Sergipe. Muito obrigado, Damião. Se cuida e força aí, viu? Tchau, tchau, Damião. Gente, espetacular, né? Espetacular esse bate-papo com Damião, direto de Poço Redondo, 21 quilômetros da Grota de Angicos. Isso a gente precisa valorizar. Você vê o povo falando, o povo do sertão, da evangélica aqui está trazendo uma expressão interessantíssima. Viva Poço Redondo e é esse povo de luta, porque realmente o povo do sertão é de luta. E lá no sertão, ali vizinho a Poço Redondo, né, que naquela época, a Grota de Angicos, não existia o município de Poço Redondo, sim, existia o município de Pôr da Folha, vem esse filho de lá, esse amigo meu, grande historiador, grande pesquisador, buraqueiro de Pôr da Folha, como ele disse com muito orgulho, Kefos Ebrahim. E ele vai trazer várias nuances sobre o que é cangaço, o cangaço em Sergipe, né, seus personagens, suas ações. Nessa primeira parte, conversamos com o Damião, direto de Poço Redondo, trazendo essas memórias, esse olhar do filho da terra. E agora vamos trazer também, de lá do sertão, um grande historiador, Kefos Ebrahim. Deixa eu chamar aqui Kefos.
de bate-papo, Kefos Ebrahim, professor de história, pesquisador, e por aquele de Porto da Folha, que era um município que naquela época fazia parte da Grota de Angicos. Boa noite, meu amigo Kefos. Como é que vai? Como é que está? Meu amigo, como é bom a gente ouvir do povo, né? Essas memórias, esse pertencimento do lugar, né? Então, Kefos, para iniciar, quero que você se apresente, né? E depois me diga uma coisa, o que é cangaço? Eu acho que não é só esse chapéu meu, não. Acho que tem alguma coisa que venha explicar o que é o cangaço, né? Boa noite, Oswaldo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por participar de uma live tão importante para a história de Sergipe, para a história do Nordeste, para a história do Brasil e a nível mundial, já que o cangaço se insere em um contexto mundial. Queria parabenizar a Expressão Sergipana por estar desenvolvendo um trabalho tão importante, que tem contribuído muito para a cultura, para a história de Sergipe, principalmente no que diz respeito à nossa história, à nossa cultura e à democratização do conhecimento, que vale muito a pena, né? Como o Oswaldo já bem falou aí, meu nome é Kefos Ebrahim, sou professor de História, sou graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente continuo meus estudos sobre história do cangaço, sobre história do sertão, isso me instiga muito. E continuo nos estudos acadêmicos, né? Faço pós-graduação em ensino de história e estamos aí sempre tentando contribuir, né, para a história, para o conhecimento, principalmente quando o tema se refere ao nosso povo, à nossa história, que nos dá um prazer enorme, né? Como o Oswaldo perguntou inicialmente, o que é o cangaço? O cangaço está inserido em uma série de movimentos sociais que vão estar acontecendo durante a Primeira República, né? Durante a República aqui no Brasil. A grosso modo, né, o cangaço é um tema... Falar do cangaço é muito complicado porque as pessoas, né, têm uma visão muito deturpada até hoje sobre o cangaço, né? Por mais que tenha inúmeros livros, inúmeras pesquisas, vídeos, relatos, né, inclusive de pessoas que viveram no período, ainda assim há muito mito a respeito daquele período, né? Mas, resumindo, o cangaço ele foi um fenômeno, né, típico do banditismo social ocorrido no Nordeste brasileiro entre mais ou menos as décadas de 1870 e 1940. Né? Ele se caracterizou pela formação de grupos de homens, posteriormente o ingresso de algumas mulheres, né, armados que vagavam pelo sertão, tendo, entre aspas, justiças com as próprias mãos, né, em resposta às péssimas condições sociais vigentes naquele período. A gente pode citar o Nordeste, vamos imaginar o Nordeste há 100 anos atrás, mais ou menos como foi se deu o auge do cangaço. O Nordeste seco, a fome abundante, a ausência de justiça, analfabetismo, precariedade de comunicações, baixos salários, desemprego, o débil capitalismo, o lentíssimo desenvolvimento das forças produtivas e, principalmente, a centralização de terras, né, o latifúndio, nas mãos dos fazendeiros, aqueles grandes proprietários, caracterizados como os coronéis, né, que deixavam, de fato, a maioria da população às margens da sociedade. Então, a grosso modo, isso seria o cangaço, esse é o contexto em que o cangaço vai surgir, tal como nós conhecemos hoje, né, através de filmes, literatura de cordel, né, de várias outras fontes. Ô, Kefos, aí a gente pergunta, porque todo mundo quando vai ver cangaço, eu sempre percebo isso. Esse discurso, né, como a gente mesmo colocou o Damião, é herói, é bandido e tal. Nós, historiadores, não estamos aqui para fazer juízo de valor se fulano de tal. A gente está para pegar os fatos e analisar. E você traz isso muito bem. Vamos ver o Nordeste há 100 anos atrás. As condições que esse povo vivia. Né? E que ainda tem dificuldade, sim. Mas não como era 100 anos atrás. É bom deixar isso bem claro. Você traz um ponto importante a gente aprofundar o latifúndio. Né? A gente tem uma região que tinha grandes latifúndios. Né? Uma elite agrária, né? Uma elite que tinha um poder, né, sobre a mão de poucos, mas que
de forma feroz, de forma repressora, controlava a política no Nordeste, imagine no sertão nordestino. E aí eu lhe faço a pergunta: quem são esses sujeitos que irão fazer parte, estarão, né, compondo o cangaço? Esses sujeitos é Kefos e Oswaldo ou outros sujeitos e o porquê eles estão dentro do cangaço? Antes de tudo, Kefos, Vini, todas as nossas lives ficarão salvas no Instagram e também colocamos no YouTube. É importante acompanhar ao vivo, e aqui eu destaco, para além de ver depois, que é um material fantástico, porque você acompanhando ao vivo, vocês devem fazer perguntas, vocês devem colocar aqui também posições, comentários, a gente está aqui para responder, e Kefos também. Então, Kefos, quem eram esses sujeitos que faziam parte do cangaço? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa construir muitas coisas, mas para aprender determinados conteúdos históricos, a gente precisa desaprender, de modo, alguns fatos. A primeira coisa para a gente estudar cangaço, que a gente precisa, antes de aprender, desaprender, é essa ideia de que Lampião foi o cangaço em si. O cangaço é muito mais que Lampião, vai muito mais além de Lampião. Lampião, ele é apenas... não diria apenas. Lampião, ele é o foco, ele é o auge do cangaço. É como o cangaço ficou conhecido nacionalmente, mundialmente. O New York Times, no final, ainda já nas décadas de 20 e de 30, estava acompanhando de perto o cangaço. Então, estávamos lá nas ruas dos Estados Unidos, né? Mas antes de Lampião, nós temos várias e várias... figuras que podem ser destacadas. A gente passaria a noite aqui citando, mas eu foquei em alguns pontos. Um dos grandes pesquisadores a respeito do cangaço cita de forma irônica, né, que talvez o cangaço tenha surgido já com os primeiros saqueadores no Brasil, desde o período colonial, né? Quando aqueles degredados chegam aqui já no início do século XVI. Mas isso é apenas uma forma de fazer uma comparação entre quem são essas pessoas que estão atuando de maneira independente aqui no Brasil, né? Ele chega a afirmar sobre a presença dos holandeses aqui no Brasil, principalmente após a invasão aqui no Nordeste, né? Nesse contexto de União Ibérica, da formação da União Ibérica, quando alguns desertores holandeses passam a atuar no Nordeste, né? De forma independente, saqueando engenhos, né, propriedades de grandes senhores, de grandes latifundiários daquele período. Ele destaca o Jacó Habib. Seria como a gente vai dizer, né, a preparação para o cangaço. Não é conhecido como cangaceiro, é óbvio, mas já seria aí o nascimento de bandos, né, de pessoas independentes que estão atuando, saqueando. Mas a nível de cangaço, como nós conhecemos, né, se tem ainda uma dúvida, alguns historiadores defendem isso, defendem aquilo, a história não é uma ciência exata, né? Para termos um foco, uma data, um ano, a história não trabalha assim, né? A gente trabalha com consenso, que a maioria dos historiadores acreditam, defendem através de pesquisas, a gente chega lá e conta essa versão. Nesse consenso ainda há um debate entre quem foi o fundador do cangaceirismo, quem foi o primeiro cangaceiro renomado, né? Quem foi que fez parte de tudo isso aí. Há dois nomes para a gente trazer para o início do cangaço, tal como nós conhecemos. O Lucas Evangelista, ou Lucas da Feira, como ele era conhecido, que atuava na região de Feira de Santana, ali na Bahia, a primeira metade do século XIX. Outros historiadores apontam para Jesuíno Brilhante, né, o nome do cangaceiro que atuava entre as regiões do Rio do Norte e da Paraíba, na segunda metade do século XIX. E a gente traz uma característica importante para desconstruir mais outra ideia do cangaceirismo, que gente, é a questão da conexão. A conexão. Kefos, eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Gente, eu não estou ouvindo o Kefos. Vocês estão ouvindo o Kefos?
Eu não estou conseguindo ouvir o Kefos. Kefos, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo você. Eu não estou ouvindo. Saia e volte. Saia e volte. É mais fácil. Que eu não estou conseguindo ouvir. Está sem som. Gente, a gente está conversando, você que está chegando agora, sobre o cangaço em Sergipe, né? Estamos fazendo a lembrança de hoje, que faz 82 anos, do massacre. Entendendo o cangaço em geral. Kefos, a gente teve um problema na conexão. É normal, gente, que a gente faz ao vivo para você, com a melhor qualidade. O papo está sensacional com o professor Kefos. Então, ele teve esse probleminha com o som. A gente vai retornar. Vou fazer aqui a chamada de novo com ele. Cadê? Deixa eu fazer aqui a chamada. Deixa eu ver se ele já entrou. Vocês que estão chegando agora, é mais uma live da Expressão Sergipana. A temática de hoje é o cangaço em Sergipe, dentro dessa história sobre os 200 anos de Sergipe. Hoje, por nós lembrarmos dos 82 anos atrás do massacre da Grota de Angicos, em Poço Redondo, no sertão do nosso estado, nós estamos trazendo o professor Kefos Ebrahim. Nós tivemos um problema de conexão. Kefos saiu e ele está voltando, porque ele foi ver a questão da conexão. É normal, porque estamos fazendo ao vivo para você. Gente, um papo de uma grande... assim, um nível sensacional. E Kefos é um dos grandes, novos, grandes pesquisadores sobre o cangaço em Sergipe. É importante nós destacarmos isso. Você vê a leitura que ele traz, uma leitura importantíssima. É um grande professor também, um grande amigo meu, esse buraqueiro de Porto da Folha, um município que na época pertencia à Grota de Angicos. Então, assim, Kefos, vamos voltar, porque quem sabe faz ao vivo, isso é normal, né? A gente está entendendo um pouco dessa tecnologia. Gente, eu e Kefos, a gente estava querendo saber quem eram os sujeitos que formavam esse cangaço, né? Que estava dentro do cangaço. Ele trouxe os dois primeiros nomes, que dentro do campo da historiografia, tende a acreditar que possam ser os primeiros cangaceiros. Não foi isso? Um lá da região de Feira de Santana, na Bahia, né? E o outro na região ali entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Não é isso? Laila Camila, uma boa noite, que está sempre acompanhando a gente, Dalva Angélica, vários alunos seus, Kefos, viu? Luciano, e vamos acompanhando, gente. Kefos, então, vamos lá. De onde você parou, o que seria esse sujeito dentro do cangaço? Então, continuando. Então, possivelmente o cangaço ele abre alas mesmo com o Jesuíno Brilhante, né, que atua lá entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que é o tão conhecido cangaceiro herói, que é aquele cangaceiro que se distancia da figura facínora de assassinos, de bandoleiros, né, de bandidos, de ladrões e de tudo isso mais. O Jesuíno Brilhante ele tem aquela característica de defesa dos mais pobres, né, de defender os mais fracos, de defender crianças, defender idosos, defender mulheres. E até porque o bando do Jesuíno Brilhante ele não precisa viver de saques, porque ele era sustentado por uma grande oligarquia da região fronteiriça entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que eram os Alvos de Melo. Então ele não era uma pessoa que vivia desesperado fazer saques. Ele era sustentado, promovia a ordem, os bons costumes, né, e tinha essa característica, era bem recebido, inclusive, por onde chegava. Certo? Olha aí. Podemos seguir? Pode. Eu só vou querer fazer já um complemento aí no que você está colocando, Kefos, que é importante destacar. Os cangaceiros tinham uma boa relação com todo mundo? Ou era esses que muitos até gostam de pintar, esses inimigos da sociedade? Quer dizer, eles não dialogavam com ninguém,
ou eles tinham quem os protegesse, que desse um certo apoio dentro Então, da... como eu falei no início, as pessoas ainda têm uma ideia muito mítica a respeito do que foi o cangaço, né? Eles eram Sim, claro. sertanejos bastante influentes no Nordeste, inclusive entre a classe política, né? Quando Lampião foi morto, já adiantando o debate um pouco mais à frente, no Bornal de Lampião foi encontrado várias cartas trocadas entre governadores, prefeitos, delegados, deputados federais, que Lampião tinha esse contato constante, sem contar com os grandes coronéis ao longo de todo o sertão nordestino, né? Desde a região do Ceará até a região da Bahia, né? Os estados que ele propriamente não vai atuar, ali já na região, né, mais próxima à região norte, que é o estado do Piauí e o estado do Maranhão. Os outros 7 estados do Nordeste, nós temos atuação cangaceiriça aí, né, de forma bem contundente, certo? Então, Lampião tem... Temos uma pergunta aqui. Vários coronéis. Kefos, desculpe até interromper, até você já bota aí na sua fala. Ele já iniciou aqui, Bruno Freire, tá falando de lá, eu sei quem é Bruno, de lá, daquele município também, do nosso sertão, que é Canindé de São Francisco. Qual é a relação dos coronéis com Lampião? Kefos já adiantou alguma coisa, mas dentro da fala que Kefos organizou, você já tem a ciência de que tem essa pergunta aí para ti. Pode dar continuidade. Bem, obrigado, Bruno, pela pergunta. Já já a gente vai tocar melhor nesse assunto. Então, continuando nesse processo de grandes cangaceiros antes de Lampião, a gente pode destacar vários outros, o Cabeleira e tal. Mas o que eu queria destacar mais ainda é a figura do Antônio Silvino, né? Como ele gostava de ser chamado, sim, o governador do sertão, né? O oficial, o Manuel Batista de Moraes, gostava de ser denominado de o governador do sertão, que ele tinha uma relação muito amistosa, né, com os prefeitos. Ele fazia questão de entrar em uma cidade e fazer um passeio com o delegado pela cidade, com o prefeito pela cidade. Era um governador mesmo. Exatamente. Era um governador, né? Exatamente. Ele tinha toda essa recepção, né? Porque ele tinha essa figura ainda de selecionar os cangaceiros que integrariam o seu bando. Não era qualquer pessoa, não. Ele não aceitava embriaguez dentre os seus cangaceiros, não aceitava violência contra as mulheres dentre os seus cangaceiros. Qualquer característica como essa, esses cangaceiros eram automaticamente expulsos do seu bando. Então era aquele cangaceiro que selava pela ordem, pela moral, pelos bons costumes, falando do processo daquele período, dentro daquele contexto. É óbvio, né? Então, o Antônio Silvino ele vai atuar entre as regiões da Paraíba e de Pernambuco no finalzinho do século XIX e início do século XX. É um dos bandos que mais vai se aproximar da atuação de Lampião. E aí a gente entra nessa fase áurea do cangaço, que é a fase dominada por Lampião, que ficou conhecido mundialmente como o rei do cangaço, né? Esse título ele não leva à toa, né? Um dos cangaceiros mais famosos, mais temidos, mais valentes, relatado tanto pela Volante quanto pelos próprios cangaceiros que sobreviveram ao cangaço após 1940, quando ele oficialmente chega ao fim. Então, Lampião, sem dúvida nenhuma, vai ser o principal cangaceiro, o principal, né, principal bando para atuar, né, nesse processo, certo? Natan está perguntando ali, a convivência de homens e mulheres no cangaço, marcada por conflitos. Se você quiser, você pode botar outro ponto. Se quiser, você pode colocar. Porque é importante, a gente já lê... Que ressignificou todo o cangaço, a presença das mulheres, né? Nós temos o cangaço antes da presença feminina e depois da presença feminina, que inicia-se com a presença de Maria Bonita a partir de 1932. Tá certo? Então vamos falar inicialmente, rapidamente, sobre como Lampião vai entrar no cangaço, para falar de toda essa atuação dele, seu bando, alguns mitos, alguns pontos, né? E a gente vai chegar propriamente aqui em Sergipe, né? Então Lampião, como todo mundo sabe... Primeira pergunta que eu quero fazer agora a você. Fica à vontade. Você que já vai entrar em Lampião. Ele é de lá de Porto, de Poço Redondo. Esse homem é da onde? Esse Virgulino Ferreira da Silva. Eu até acho que eu tenho parentesco com ele, que meu nome é Oswaldo Ferreira da Silva, não sei. Como na formação lusa do Brasil, né, a gente sempre tem que perceber que as famílias, muitas das vezes, até têm parentesco. Da onde é Lampião? Como é que ele entra no cangaço?
qual é o motivo dele estar no cangaço e como é que ele chega aqui em Sergipe, né, para comer amendoim cozido, tomar banho na Cinelândia ou até mesmo comer caranguejo, vamos botar assim. Ou tomar um banho ali na Ilha do Ouro, né? Eita, Quem é esse sujeito? vamos lá. Lampião, ele termina a sua história, juntamente com a história, com o início do fim do cangaço aqui em Sergipe, mas Lampião, ele é natural de Serra Talhada, né? Município pertencente ao estado de Pernambuco, né? Inicialmente, ele entra no cangaço entre intrigas de sua família, a família dos Ferreiras, com as famílias dos Saturninos e a família dos Carvalhos, né? Mas ainda há um mito muito grande sobre como morreu, ainda as pessoas fantasiam muito como morreu a figura do pai de Lampião, né? E conhece toda essa história de intriga entre as famílias, realmente, de fato, isso aconteceu, certo? Mas, na verdade, a morte do pai de Lampião não é tão quanto as pessoas acreditam que seja, né? Ela é uma morte praticamente por engano, né? Eles chegam lá procurando a volante chega lá procurando outros bandidos. O pai de Lampião ele não era bandido, era um médio proprietário, né? Eles tinham sua fazenda, suas terras, né? Não tinha, né, crimes, nenhum membro da família tinha essa trajetória de crimes. Ele é esmagado dentro daquelas forças, né, do Estado, presente na volante, na polícia daquele período, que impõe seu poder sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de pudor. Então vai lá por qualquer conflito, mata uma família, né, oprime outra, e Lampião foi fruto desse processo, né? É importante muita gente destacar a violência no sertão nordestino naquele período, por parte do bando de Sim. cangaceiros, mas por parte também dos bandos de volantes, que muitas vezes se caracterizavam de forma bem semelhante como os cangaceiros para praticar atrocidades e atribuir esses crimes aos bandos de cangaceiros, que muitas vezes não tinha nada a ver com o crime que aconteceu em tal região. Então, Lampião, ele é forçado a entrar no cangaço, não só ele, mas 3 irmãos que vão integrando posteriormente, o Livino, o Antônio, os seus irmãos, né? Não entra, que é o João Ferreira, a gente vai já falar mais um pouquinho sobre ele, a criação da filha de Lampião, né? Então, Lampião praticamente se vê obrigado a entrar, né? Por causa dessa opressão sofrida no sertão nordestino, tá certo? E Ô, Lampião vai tentando... Kefos, ele Pode falar. chegando em Sergipe. Vá, desculpe. Não, desculpe é que eu interrompi você. Pode Tranquilo. prosseguir. Então, vamos lá. Lampião ele adotava várias táticas de guerra. O bando União chegou a pequenas dezenas de unidades de cangaceiros até dígitos números de 3 dígitos, mais de 100 cangaceiros aí. Só que ele adotava a tática de guerra no qual dividia o seu bando em subgrupos, tendo sempre à frente pessoas de sua confiança, né, para despistar a volante. Então, Lampião atacou hoje a cidade, né, vamos lá, de Quixeramobim, lá no Ceará, e ao mesmo tempo atacou Piranhas em Alagoas. Mas como é possível pessoas caminhando a pé e poucas vezes a cavalo atacar o Ceará e Alagoas ao mesmo tempo, dada essa É distância? jato, o cara tinha jato, né? Porque parece que o cara tinha jato Então, em imagine isso. 1938. Né? Então, veja, era justamente quando você tinha uma atuação dos subgrupos de Lampião, eles atuavam em nome de Lampião. Então, essa é uma forma de Lampião despistar a volante, não saber em qual subgrupo ele estava atuando. Então, Lampião atuou no Ceará e atuou em Alagoas. Mas realmente, onde era que a figura do Lampião estava? Estava lá no Ceará, estava em Alagoas. Era uma forma de despistar, uma tática de guerra que o Lampião usava e que durante muito tempo deu certo, né? E aí vem aquela história. E esse Lampião que atuava em várias regiões, como era a figura do Lampião? Vários cangaceiros falam sobre a personalidade de Lampião, até o próprio Coronel Rufino, que atuou muito no sertão nordestino contra a figura dos cangaceiros, fala sobre a personalidade de Lampião. Uma figura muito valente, uma pessoa séria, não era uma pessoa mal-humorada, não era uma pessoa ranzinza, como as pessoas dizem, né? Era uma pessoa de pouco riso, de pouca conversa, não gostava, a exemplo de se vangloriar, de dizer que era o rei do cangaço, que era o melhor, que era o valente. Ele não tinha isso, né? Lampião. Eu acho que a conexão de novo de Kefos. Tivemos um probleminha. Espera ainda. Também, inclusive, alguns cangaceiros chegam a relatar, né, que o Lampião
depois de matar, ele chegava a chorar, né? Ele chorava arrependido, né, por aquele crime cometido, né, de forma injusta, né? Então, o Lampião tem essas duas faces do cangaceiro Lampião. Eu queria só que o pessoal comentasse, por gentileza, se estão me ouvindo, porque para mim a imagem do Oswaldo aqui travou. Vocês estão A minha ouvindo, imagem gente? travou? Minha imagem A sua travou? imagem travou um pouquinho aqui, mas estão me ouvindo bem? Mas continua travada ainda? Só a imagem, o áudio eu estou ouvindo perfeitamente. Porque a sua travou também para mim. Não sei se é as Pessoal, conexões, viu? acontece, como você falou, quem faz ao vivo tem disso aqui, né? Mas o pessoal Espera aí de aí, né? casa, tá dando para ver a imagem, a minha de Tá dando Oswaldo, para ver a Oswaldo? minha e é de Kefa, gente. As imagens. Parece que Essa as imagem, né? internet tá querendo atacar aqui a live. Que é isso? As conexões, que é isso? É Talvez seja uma conexões como solicitação do essa. próprio Lampião querendo participar da live, quem sabe, né? Calma, calma, Virgulino. Calma, calma que a gente tá chegando. Pois bem, você falou muito bem de que esse sujeito, onde ele está inserido, que é o Virgulino Ferreira da Silva. Agora eu queria entender também quem fazia parte desse bando. Damião trouxe aqui um ponto diferente, importantíssimo, que é a questão de ter a participação de sergipanos no bando dele. Né? E aí eu queria entender agora o bando de Lampião, especificadamente, né? Pontualmente, em Sergipe, né? Aonde eles Pronto, vamos. atuaram, qual era a relação que eles tinham. Eu acho que dá até para responder algumas perguntas que foram feitas aqui, como tipo a de Bruno, a relação de Lampião ou dos cangaceiros com os coronéis. Aí eu lhe faço a pergunta, qual era a relação de Lampião com as autoridades, os coronéis de Sergipe, ou até mesmo Vamos. ali do Sertão, né? Que aí Ótimo. eu dou 2 pontos aqui de referência para minha fala, né? Vamos dizer, os coronéis que controlavam aí Porto da Folha, os que controlavam ali o Baixo São Francisco através de Propriar, dar um exemplo, né? Que seriam os grandes grupos políticos da região. Aí, isso eu quero entender. Agora, Lampião, em terras sergipanas, como é que Vamos atuava e lá. como é que tinha a participação de sergipanos no bando dele. Beleza, Oswaldo. Então, os últimos momentos de Lampião, ele vai passar aqui em território sergipano, né? Sergipe, por ser um estado menor e fazer fronteira com dois estados estratégicos, né? E bem próximo já de um outro terceiro, faz fronteira. A região de Lampião morreu, que era a região do Porto da Folha naquele período, fazia fronteira de um lado com Alagoas e de outro lado com a Bahia. Então, Lampião tinha essa válvula de escape de estar migrando para Alagoas, ou para a Bahia, ou para Sergipe, continuando em Sergipe, fugindo das forças volantes. Né? Então, os últimos anos ele vem fugindo já da perseguição lá na região dos estados mais ao norte do nosso Nordeste e foge mais para essa região, voltada aqui para Sergipe, Alagoas e Bahia, certo? É aqui em Sergipe, ele vai se instalar inicialmente em 1928, ali no Raso da Catarina, né? E é a partir disso que ele vai ter o início do relacionamento com Maria de Ideia, que é a tão famosa Maria Bonita, né? E depois disso ele vai passar a atuar aqui em Sergipe. E falando aqui já dessa participação de Lampião em Sergipe, várias pessoas, vários sergipanos integraram o bando de Lampião, né? Principalmente pessoas naturais do município de Poço Redondo, que naquele período pertencia a Porto da Folha. A gente poderia passar a noite toda citando nomes, né? Sabiá, Canário, Licado, Bom de Vera, Beija-Flor, Diferente, Moeda, Alecrim, Sabonete, Borboleta, Cajarana, Mergulhão, são nome de homens, de mulheres nós podemos citar Sila, Adília, Enedina, Rosinha, enfim, uma infinidade de cangaceiros sergipanos que participaram desse processo, dessa integração do bando cangaceirista de Lampião. Né? Desses cangaceiros a gente pode destacar um que ficou conhecido, famosíssimo, né, que é o Volta Seca, tá certo? O Volta Seca tem uma atuação e um destaque
né, singular dentro do bando, porque é um cangaceiro que ele vai integrar o bando de forma ainda com idade, de forma bem jovem, né? Volta Seca, se tem ainda uma dúvida se ele era, né, de Poço Redondo, se ele era de Itabaiana, o seu nome oficialmente é Antônio dos Santos. Ele, como várias crianças daquele período, né, ele fascínio pelo cangaço e pela figura do cangaceiro. Então, o Antônio dos Santos ele tem essa paixão também por Lampião. Ele vai entrar no cangaço, a entrada do Volta Seca no cangaço é como a entrada de tantos outros, de tantas outras pessoas, como o Labareda vai entrar no cangaço, quando o seu pai é torturado, tem as unhas e a barba arrancada pela volante para entregar cangaceiro, sendo que o pai do Labareda nem conhecia cangaceiro. Né? Quando o Ângelo Roque vai entrar, quando sua irmã é abusada por uma volante, e o Volta Seca também vai entrar quando uma de suas irmãs é abusada por um membro da polícia. Né? Isso ele tinha 10 anos, em 1928. Certo? Então ele foge depois que comete depois que atua contra esse policial, ele foge pelo sertão, foge pelo sertão nordestino, chegando ao Agreste até chegar na região da Bahia, na região de Jeremoabo, onde ele se instalou lá e começou a trabalhar em uma fazenda por nome de Volta Seca. É lá onde ele conhece Lampião. Lampião o convida a participar do bando, né? Ele ainda com 10 anos de idade, certo? E sem dúvida nenhuma, sendo um cangaço, ele integra o cangaço já a recados de espionar, de cuidar dos cavalos, né? Posteriormente, quando ele consegue segurar um rifle, o Lampião ensina a ele a atirar. Ele sai do cangaço posteriormente, né? Por uma das maiores batalhas que nós tivemos aqui no território sergipano, que foi a Batalha do Fogo de Maranduba. Né? Ficou com medo da morte, viu tanto tiro, teve uma pequena discussão com o Lampião e foge do bando de Lampião. Né? Foi preso em Salvador, né? Isso falando do Volta Seca. Foi preso em Salvador, né? E depois só foi solto em 1954, né? Depois de cumprir aí, se não me engano, 22 anos de prisão. Praticamente isso. Mas, enfim, essa é a participação de sergipanos dentro do cangaço. Mas a participação de coronéis está, para que melhor a presença do intendente, posteriormente conhecido como governador, né, o Eronides de Carvalho. Né? Oswaldo, se o áudio está tranquilo, para a gente prosseguir. Não, ele está pausando. Eu penso, Kefas, eu peço a compreensão aqui de todos e todas que está acompanhando, que é por um simples fato. Hoje está chovendo muito aqui em Aracaju. Tá. Então, assim, as conexões de internet, eu, Kefas, que dá aula a sistema remoto, né? A gente percebe que teve uma dificuldade hoje do uso da internet. Né? Eu acho que também isso vai influenciar. Mas como a gente está conseguindo ir muito bem, pode dar continuidade. Agora tem uma curiosidade para quem está acompanhando aqui. E eu quero que continue com a gente. Como? Gente, essa live, ela só pode ter 60 minutos, como todo mundo sabe. E aí o que acontece? O papo tá bom e ainda tem algumas curiosidades do cangaço e do cangaço Sergipe que Kefas vai trazer, inclusive o trabalho dele. Então, a gente vai encerrar essa, quando tiver 59, 20 segundos, a gente encerra essa e abrimos a segunda parte. Vocês permanecem aqui, conosco, porque essa live é para vocês. E é em homenagem ao cangaço em Sergipe. Pode dar continuidade, Kefas. Então, vamos lá. Depois dessa atuação, em 1928, no Raso da Catarina, Lampião vem. A partir de 1929, a Maria Bonita é integrada ao bando. A gente fala já mais especificamente dessa atuação feminina. Ele passa praticamente o ano de 1929 na Fazenda Jaramataia, que naquele período pertencia ao município de Gararu. Essa fazenda, a Fazenda Jaramataia, com grandes terras, né, no Baixo São Francisco, pertencia à família dos Carvalhos, né, de Antônio Carvalho, ou Antônio Cacheiro, que era o então pai do futuro intendente, do futuro governador, Eronides de Carvalho. Meu amigo, rapidinho, já vai encerrar. Gente, vocês que estão aqui,
Fiquem aqui, que eu vou encerrar essa. É a primeira parte da live sobre o cangaço em Sergipe com o professor Kefas. E vamos abrir a segunda parte. Não perca, continue conosco, que o papo está sensacional. Já, Kefas. Maravilha.